Aquele bom dia para você que está sempre muito bem informado sobre o Fluminense aqui no canal do Lessa. Hoje é terça-feira, chegando com as primeiras notícias do Fluminense que se prepara para enfrentar o Ceará amanhã no Maracanã, 7 da noite, hein? Para você que não está ligado ainda, 7 da noite. Para você que vai correr para o Maracanã, o horário é aquele horário que muita gente não gosta, porque é difícil para a galera que chega do trabalho, né? Porém, é melhor para chegar em casa mais cedo, tem essa vantagem também. Mas para você que vai assistir o jogo de casa, se programe aí, o Fluminense enfrenta o Ceará às 7 da noite, jogo atrasado no Campeonato Brasileiro, jogo que vale o G6, vale uma vaga no G6 do Brasileirão para tomar o lugar do Botafogo. O técnico Zubeldia fecha a preparação hoje pela manhã no CT Carlos Castilho. Eu acho que em termos de time, a gente não deve ter nenhuma mudança a não ser o retorno de Martinelli e Freitas, pelo menos a tendência é essa, o Martinelli deve retornar ao time normalmente, Freitas que estava cumprindo suspensão, e o John Kennedy tem que ser mantido, não vejo possibilidade de mudança para esse jogo, assim eu espero. Então, caso não seja necessário o Zubeldia poupar alguém por controle de carga, assim como já aconteceu com a Costa e com o Martinelli, a gente deve ter esse time que hoje é o time ideal do Zubeldia para enfrentar o Ceará e garantir, esperamos todos nós, né, se Deus quiser, esses 3 pontos fundamentais nessa luta para terminar o Brasileirão entre os classificados para a Libertadores do ano que vem. Ontem, o Fluminense divulgou bastidores da vitória sobre o Internacional. E como sempre, Thiago Silva, nosso líder, capitão, um jogador que dispensa qualquer tipo de comentário, como eu falei no pós-jogo do Internacional, é um privilégio. É só agradecer a gente ter o privilégio de ver a reta final da carreira de uma lenda do futebol como é Thiago Silva, vestindo a camisa do Fluminense, e foi isso que ele falou ali antes da bola rolar. Eu queria só falar sobre a constância nossa, a gente manter essa constância nossa, de continuar acreditando naquilo que a gente está fazendo, no trabalho que está sendo feito. Porque aí você vai falar, porra, Thiago, mas só porque nós perdemos? Não. Não, porque o primeiro tempo nós mantivemos a nossa constância e saímos perdendo o primeiro tempo com o Vasco 1-0. Só que no segundo tempo nós perdemos, principalmente depois do gol. O futebol é dinâmico, ele muda a cada minuto. A cada 10 minutos ele muda. Então, se tomar o gol, irmão, continua concentrado, por favor. Não perca a nossa cabeça. A gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que tem que fazer. Então continua acreditando, não sai que nem louco. Calma, calma, um pouco mais de tranquilidade. Pode vir vai lá de cima, a gente sabe. Pode vir, a pressão, a mais agora no início. Se não sair o gol, vai vir. Aqui, ó, eu peço pra vocês aqui, ó. Concentração no jogo, um jogo coletivo foda! Individualmente a gente vai fazer a diferença, mas coletivamente a gente precisa ser mais forte. Os 90 minutos, não 45 mais, beleza? Vambora! Discurso do Thiago pedindo muita calma, concentração, que foi algo que faltou ao Fluminense em tantos jogos e por isso alguns pontos preciosos foram desperdiçados, mas acho que contra o Vasco foi algo muito pior do que só concentração, do que uma queda de rendimento. Enfim, a gente já falou muito sobre aquele jogo, contra o Inter foi totalmente diferente e a gente deseja que o que a gente viu no último final de semana possa ser repetido contra o Ceará, não só aqui no Maracanã, mas um jogo lá no Castelão também. O Ceará é um time que está tentando se afastar ali, se descolar da parte de baixo da tabela, e não vai ser, obviamente, um jogo fácil, assim como não é nenhum jogo deste campeonato brasileiro. Então, vamos para cima, ao longo do dia a gente vai trazer mais informações em relação a essa provável escalação do Fluminense para enfrentar o Vozão. Agora, vou trazer para debate, não é nem para debate, na verdade, né? Eu vou só pontuar uma coisa aqui, porque ontem, nas redes sociais, meio que viralizou essa foto aqui do Soteldo, que é uma foto, na verdade, de domingo, que é quando o elenco estava ali de folga. E ele postou lá preocupação, debochando, né? Ó, tô muito preocupado aqui. Vamos lá. E aí, obviamente, muita gente, alguns perfis espalhando, tá vendo aí, ó, tá vendo o torcedor do Fluminense, tá vendo o que ele faz com vocês, tá vendo como a gente é idiota, tá vendo aí, ó, o jogador que foi contratado pela diretoria, esse craque, custou milhões, ainda debochando da cara do torcedor do Fluminense. E aí, assim, vamos lá, né?
Primeiro que não dá para ter certeza que ele está debochando da gente, do torcedor, do clube. Pode ser qualquer outra coisa, né? Eu vi alguns comentários falando que tem a ver com seleção venezuelana, pode ser uma coisa particular, enfim. A gente pode achar qualquer coisa, porque obviamente isso dá margem para a gente interpretar qualquer coisa. Pode ser realmente um monte de coisa, mas uma coisa que eu tenho certeza que é que é burrice. E por que eu tô falando isso? Porque, cara, eu não vou aqui cravar que é isso ou aquilo sem ter informação. Jamais faria isso. O Fluminense ganhou o jogo, ok. Mas o Soteldo não entra naquele jogo. Não entrou contra o Inter. E aí eu fico me perguntando. Aliás, domingo, sabe que fez aniversário o Soteldo. Mas não ficou um ano mais velho, não. É que ele completou um ano sem fazer gol. Esse é o retrato atual da carreira do Soteldo. Que é muito mais isso do que o contrário. A realidade é essa, né? Você pegar, estudar o histórico ali, é fácil chegar a essa conclusão. Então, será que ele não está preocupado com isso? Será que ele não está preocupado o quê? Com a seleção, com o Fluminense, com a própria carreira? Com o que ele não está preocupado? E por que eu falei que é burrice? Porque às vezes não é nada, às vezes é uma coisa particular do cara, às vezes tem a ver com, sei lá, com questão familiar. Não é questão de ser inocente, mas também não vou ficar aqui dizendo que é isso ou aquilo sem saber. Mas por que eu falei que é burrice? Cara, é saber, amigo, respeita o momento. Isaías Tinoco, um velho dirigente do futebol brasileiro, falava isso antigamente. Respeita o momento. É o mínimo. O cara não joga nada, não entrega nada, tá numa relação péssima com o torcedor. Então o mínimo que se espera é boca fechada e trabalho. Porque a partir do momento, pode não ser absolutamente nada, mas a partir do momento que vai para as redes sociais, vira absolutamente tudo. É uma questão de inteligência. É uma questão de querer se ajudar um pouquinho. Mas parece que não faz questão nenhuma. Na verdade, parece que não está nem aí para nada. Essa é a sensação que passa. Mas, acima de tudo, para mim, é burrice. É burrice. Só serve de mais instrumento, de mais munição para o torcedor que já não aguenta mais, que já vai para o estádio, né, com a tendência, com a vontade de vaiar e com toda a justiça pelo que foi feito até aqui. E aí cabe também ao treinador decidir se vai continuar colocando em campo ou não. Mas, enfim, sendo isso ou aquilo, às vezes, se um pouquinho, às vezes não, né? Um pouquinho de cérebro não faz mal a ninguém. Bom, e para a gente fechar aqui esse vídeo, eu vou colocar para vocês na tela esse editorial aqui do Jornal o Globo. E aí, se você quiser ler o editorial todo, eu deixo... É só dar uma pausa, acho que você vai conseguir ler. Senão, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado também, para quem quiser ler esse editorial do Globo, que é um escárnio. É absolutamente vergonhoso e absurdo o editorial de um jornal do tamanho do Globo se prestar a esse papel. Isso aqui nada mais é do que uma grande propaganda da venda do Maracanã para o Flamengo, com justificativas das mais ridículas possíveis. Tem um trecho que diz aqui: o rombo orçamentário previsto no orçamento fluminense de 2026 é de quase 19 bilhões de reais, o maior em 5 anos. O estoque da dívida passa de 227 bilhões, com proporção de endividamento sobre a receita superior a 200%, bem acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Sabe por que isso acontece? Porque a gente, infelizmente, anos e anos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente foi governado por vagabundos. Para não falar outra coisa aqui, né? Porque vocês sabem o que eu gostaria de falar aqui. Vocês sabem, todo mundo sabe. E aí, eles vão
roubando, eles vão roubando, eles vão tirando do povo. Eles tiram da saúde, a gente tem uma saúde de merda, uma segurança de merda, uma educação de merda. E o que acontece? Depois eles começam a vender. Eles vão vendendo. Patrimônio público, patrimônio que é do povo. Como o Maracanã, que é um símbolo do futebol mundial, que é um símbolo da nossa cultura, que é um símbolo do Rio de Janeiro, que é do povo, da sua população, não só do Rio, mas é um patrimônio brasileiro. Pertence ao povo. E eles querem vender. Mas não satisfeitos em vender, eles querem vender para o Flamengo. E falam aqui em 2 bilhões de reais. Tudo isso, eu já falei sobre esse assunto aqui recentemente, é tudo política. E o tal do Rodrigo Amorim, todos ali flamenguistas, se reuniram com o BAP, presidente do Flamengo, para debater isso. Gente, vocês têm noção da gravidade que é esse negócio? E os caras estão falando em 2 bilhões. E por que eles estão fazendo isso? Para tirar o peso do apoio que o Eduardo Paes está dando à construção do estádio do Flamengo. Para ganhar voto em cima do Maracanã. Fazendo propaganda, fazendo favor, doando o Maracanã para eles. Maracanã que é dos times do Rio de Janeiro, do povo do Rio de Janeiro. 2 bilhões. Estão querendo vender o name rights do Maracanã. Sabe quanto eles estão estipulando arrecadar? Em torno de 70, 80 milhões por ano. Ou seja, em 10 anos, em 20 anos, sei lá, 20 e poucos anos, isso seria pago só com name rights. Os caras querem vender o Maracanã por 2 bilhões e pagar a perder de vista, faço ideia. Passaram a vida inteira sendo beneficiado por mídia, por governos, pelo sistema jurídico. E agora, mais um... Não vou falar que é o grande finale, porque não acaba nunca. Mas o novo presente, o grande presente, seria o Maracanã. Esses caras não têm vergonha na cara. Eles não têm nenhuma. E aí cabe ao povo, cabe aos outros, cabe a outros, não sei, outros políticos, as pessoas que têm influência, evitar isso. Porque isso aqui é um escárnio, gente. Isso aqui é vagabundagem. Está estampado no editorial do jornal O Globo. Veja que a questão não é o debate. Não, vamos, uma licitação. Porque se defender a venda, você pode até defender a venda. Já privatizaram tanta coisa? Ok. Mas não é não, vamos fazer uma licitação, né? Um negócio direito que vai ter que ser feito. Ah, Melessa, mas tem que fazer licitação. Tem previsto que quem administra o estádio, no momento, no caso Flamengo e Fluminense, teria preferência nesse processo. Tem um artigo lá que permite isso, nessa lei aí, que eu não sei qual é, tem que, enfim, pesquisar, trazer tudo detalhe por detalhe, mas ele já tem isso. Tem um artigo lá que permite, que dá ao Flamengo a prioridade nessa questão, licitação que viria aí, eu não sei. Porque eu sei que eles iam armar por trás dos panos tudo nos bastidores para, se for o caso, se for do interesse do todo-poderoso Mengão, vender o Flamengo para eles. É isso que está acontecendo aqui debaixo dos nossos olhos, com editorial em tudo, em um dos maiores jornais do Brasil, e a gente está aí, de passageiro nessa, achando tudo isso normal. 2 bilhões no Maracanã. É uma piada, gente. Isso aqui é uma piada. De péssimo gosto. Eu espero que a mídia trate isso aqui depois como tem que ser tratado. E eu espero que todos os clubes se juntem contra isso daqui. Eu espero. Apesar de não ter muita esperança. Fechou, pessoal? Vamos ficando por aqui. Depois a gente volta com mais... Ao longo do dia voltamos com mais informações e com mais notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa.